Jackson. Tudo bem? Bom dia, Jackson. Bom demais. Como é que foi seu fim de semana? Do mesmo jeito, trabalhando bastante, estudando. Tomou nem Graças uma a Deus. cerveja? O Jackson foi pra roça dele, com a pinga. A Não pinguinha tô dele lá, tomando né? cerveja, não. Tô tomando só cachaça. Uai, assim que é bom. Pessoal, presta atenção. Eu até mandei aí no grupo. Eu pretendo finalizar essa frente A5 e depois não correr atrás da lista de exercícios da seção da frente A4 e B4. Aí alguns alunos já estão mandando algumas dúvidas, mas eu vou abrir direto o material. Aí vou por página a página. Essa tem dúvida nessa página, eles vão passando. Aí o que der pra gente fazer, a gente vai fazer. Beleza? Ô, Jackson, Oi. depois você vai corrigir o simulado? Depois o simulado, igual eu falei, o simulado, se vocês mandarem algumas questões, porque da outra vez, 21 questões, eu consegui fazer só 17. Vai mandando aquelas que vocês acharam mais difícil, e tem os códigos também no simulado, caso vocês queiram. Que às vezes você pegou o código no simulado, resolveu, entendeu, aí você manda só aquelas que realmente vocês não entenderam, para gente não parar muito. Mas tendo dúvida no simulado, vai mandando, que aí eu abro o simulado e vou discutir aquelas questões com vocês. Corrige o simulado hoje, então, Jackson. Ao invés das Oi? frentes, corrige o simulado hoje ao invés das frentes, então? Mas para eu corrigir o simulado, eu preciso resolver ele primeiro, para mim não falar bobagem, que às Tá. vezes a gente, por exemplo, uma questão, eu resolvo ela aqui sozinho, em 2, 3 minutos, às vezes, com a interferência de outras pessoas, a gente demora mais tempo, porque a gente quer discutir, um dá opinião daqui, outro dá opinião, aí a gente vai perder tempo. Se vocês mandarem para mim primeiro, fica mais fácil, beleza? Então, eu vou te mandar umas, então. Pode mandar. Então, vamos lá. Nós já entendemos todo esse processo, pelo menos a gente espera que tenham entendido, né? Quando você fala a respeito de função. Agora, vamos entender o gráfico de função. A primeira coisa que o aluno tem de analisar na função é isso aqui, ó. Esse comando aqui. O que significa isso? Significa que a função, você tem o primeiro passo aqui, ó, reais, ou seja, o domínio da sua função vai ser reais, e o contradomínio também vai ser reais. Ou seja, o x vai sair desse primeiro R, é o domínio, e o y vai sair do segundo R como a imagem. E esse R significa o contradomínio, onde você vai buscar a sua imagem. Então, nós temos, em qualquer que seja o gráfico, o par ordenado XY. Vai sempre ter um ponto, esse ponto vai representar as coordenadas. O X sendo a abscissa e o Y sendo o que nós chamamos de ordenada. E os dois juntos, coordenadas, certo? Mais uma vez chamar a atenção que f de x e y é o mesmo significado, representa a mesma coisa, ou seja, é a imagem da sua função. Aqui vem só alguns exemplos de gráficos, não em detalhes, mas qualquer um desses aqui, ó, representa função. Vamos tentar imaginar o porquê que nós podemos garantir que representa função. Quando vocês viram o conceito de função, nós falamos que a cada valor de x deve estar associado a um único valor de y. Então, se você pegar um x nessa direção aqui, ó, ele vai estar associado a um y aqui. Esse y vai ser esse ponto aqui, ó. Vamos supor que seja 1. Aí, se você pegar outro valor diferente de x, esse valor aqui que eu estou pegando agora, vamos supor que aqui seja menos 1. Beleza, aqui seja menos 1. E aqui seja menos 2. Só um exemplozinho. A imagem de menos 2 é mais 1. Beleza. Aí quando você chegou aqui no menos 1, a imagem dele vai ser 1. A imagem pode repetir. O que não pode repetir é, por exemplo, o menos 1 ser associado a mais 1 e o mesmo menos 1 ser associado a outro valor diferente. Isso não é função. Mas nesse caso aqui, ó, qualquer valor que você pega nesse trechinho aqui, ó, até aqui, ó, a imagem dele é um só. Mas todos os valores de x são diferentes. Então, o x é diferente. Então, a cada valor de x diferente está associado a uma única imagem. Depois, você vai cortar aqui, ó, aí vai ter outras imagens. Então, esse primeiro gráfico é função. O segundo, a mesma coisa. Você pega o valor aqui de x,
a imagem vai estar lá em cima. A imagem está por aqui, ó. Aí, quando você pega outro valor de x aqui, ó, a imagem já está aqui, ó. Você pode observar que cada valor diferente que você atribui a x, você está tendo um único correspondente em y. Então, tudo isso aqui é função. Os três gráficos. Aqui é a conhecida, né? Parábola, função do segundo grau, reta, função do primeiro grau. Esse primeiro aqui, nós temos, só voltar aqui. Esse primeiro caso aqui, ó, nós temos uma parte dele que é constante, ó, essa parte aqui é constante, essa parte aqui é decrescente, essa parte que cresce e essa aqui é constante. Aqui, decresceu, uma pequena subida aqui, depois caiu de novo. Mas nós vamos estudar isso passo a passo. Então, vamos lá. Vamos entender aqui o gráfico de uma função. Veja bem, dada a função de A em reais. É aqui que nós temos que tomar cuidado. Se a função de A em reais, o x tem de sair de A. E o y tem de estar dentro dos reais. Então, eu não posso jogar qualquer valor aqui para construir esse gráfico. Aí eles me deram a função aqui, ó. Quem é a nossa função? F de x, que é a mesma coisa de y, é igual a 2x menos 4. E me deu aqui, ó, o intervalo de A. Fechado em 0, fechado em 6. O que quer dizer isso? Como aqui, ó, o A é o meu domínio, o meu x vai sair aqui de dentro do intervalo. Só que esse intervalo, ele é um intervalo de reta. Ele começa aqui, por exemplo, no 0 e vai até o 6. Então, ele vem até o 6 aqui, ó, na reta real. Só que nós não sabemos quais são todos os números reais que temos aqui entre 0 e 6. Então, aqui tem uma infinidade de números, de números aqui. Eu vou tentar rachurar isso aqui, ó, para vocês entenderem. Aí você chegou aqui, ó. Todos os números maior ou igual a 0 e menor ou igual a 0 são os possíveis valores de x. Só que nós não damos conta de escrever todos esses números. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar só alguns. Aí o livro sugeriu pegar o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas entre 0 e 1, eu tenho de ter em mente que existem infinitos números. E eu preciso representá-los. Aí o que eles fizeram? Pegou só a parte inteira e jogou aqui na função, no lugar do x aqui, ó. O seu x é 0. Aí ficou 2 vezes 0. 0, menos 4, aí deu menos 4 aqui. Beleza. Depois, o seu x, ó, vale 1. 2 vezes 1, 2, menos 4, menos 2. Quando o x foi 2, 2 vezes 2, 4, menos 4, 0. Aí, ó, o 0 de y e x sendo 2. Aqui já vem uma coisa importante. Todo valor que o x assume que zera o valor do y, ele é chamado de raiz. Então, esse 2 aqui, ó, ele é a raiz da minha função. Ele é a raiz, certo? Ele é a raiz. Então, veja bem, por que ele é a raiz? Porque quando você jogou 2 vezes 2, 4, menos 4, zerou o y. E a função da raiz é justamente essa, zerar o y. Aí jogou 3, o 4, o 5, o 6, substituiu na função e achou os resultados. Nesse exato momento, se você pegar os pares ordenados e substituir no gráfico, você vai encontrar pontos isolados. Por exemplo, 0 de x. 0 de x está aqui, ó. E menos 4 de y. Menos 4 de y está aqui. Então, você começou aqui, ó. O primeiro ponto aqui, ó. Aqui foi o primeiro ponto. Nesse pontinho aqui. Depois você pegou 1 de x e pegou esse ponto aqui, ó. Esse ponto, menos 2. Depois pegou 2 de x, está aqui, e 0 de y. Pegou esse ponto. Então, se você observar, está aí nos pontos pontilhados. Está tendo os espaços. Como está falando que a sua imagem pertence aos reais, então, para garantir todos os números entre 0 e 6, eles pegam aqui, ó, e liga um segmento de reta. Pode ser até, no caso que tem de ser um segmento de reta, porque ele começa no 0 e finaliza no 6. Então, formamos aí um segmento de reta, onde eu posso pegar aqui um número 5,5, por exemplo,
posso pegar tranquilamente 5,5. Quando eu pego 5,5 vezes 2, aí você pega 5,5 vezes 2, vai dar 11. 11 menos 4, aí você vai encontrar aqui, ó, o 7. E assim sucessivamente. Isso aqui eu creio que é tranquilo para vocês. Vamos lá. O reconhecimento se o gráfico representa ou não uma função. Olha o que eu tinha falado lá atrás. Presta atenção. Quando você pega valor diferente para o x, se o mesmo x possui duas imagens, é porque não é função. Vou pegar esse x aqui, ó, aqui, nesse ponto. Quando você pega aqui o valor de um x qualquer, aqui vai subir. Aqui, ó, eu já te dei uma resposta aqui, uma imagem. Mas se você der continuidade aqui, ó, ele tem duas imagens, ou seja, é como se fosse assim, esse aluno aqui, vamos chamar aqui de aluno B, o aluno B tirar duas notas numa mesma prova. Isso não é possível. Então, nesse caso, o mesmo valor de x que está saindo aqui, ó, ele está tendo dois correspondentes, duas imagens. É como se tivesse aqui, ó, o conjunto, aqui você tem um ponto, e aqui você tem duas imagens aqui, ó. Aí seu gráfico faz isso, ó. A mesma pessoa tirou aqui, e a mesma pessoa tirou aqui, ó. Se isso acontecer, isso não é função. Então, esse gráfico aqui, ele não vai representar a função. Por quê? Porque tem valores de x que estão associados a mais de um valor de y. Então, por esse motivo, não é função. Agora, a maneira prática de você verificar se um gráfico representa ou não uma função é você traçar retas paralelas ao eixo y. E toda reta paralela ao eixo y vai ser perpendicular ao eixo x. Então, quando você traça uma reta paralela aqui, ó, traça uma reta paralela aqui, ó, o que acontece? Essa reta paralela que você traçou, ela está tocando nessa, eu vou chamar de parábola invertida, em dois pontos, ó. Tocou aqui, ó. Se essa reta paralela tocar em mais de um ponto, é porque o gráfico não é função. Certo? Agora, se acontecer de você descer a reta no intervalo e ela não tocar em nenhum ponto, também não é função. Certo? Nesse caso, que não é função, ó, que quando eu tracei a reta paralelas aqui, ó, essa reta paralela tocou em um, dois pontos. Se tocou em mais de um ponto, não é função. Agora, veja bem. Você tem um intervalo aqui, intervalo A, que começa daqui até aqui, ó. Esse é o seu intervalo. Se você, nesse intervalo, traçar retas aqui, ó. Quando você traçou reta aqui, ó, em qualquer lugar que você traçar essa reta, a nova reta vai encontrar com gráfico uma única vez. Então, nesse caso aqui, essa letra, esse segundo gráfico, representa função. O primeiro não é função, porque quando você traçou retas paralelas ao eixo y, você observa que tem pelo menos uma reta que toca em mais de um ponto. Se isso acontece, não é função. Agora, no segundo gráfico, quando você traçou as retas paralelas, tocou em apenas um ponto. Tocou aqui e tocou aqui. Qualquer outra reta paralela que você descer aqui, ó, vai tocar em um único ponto. Então, nesse caso, é função. Primeiro gráfico, existem elementos do conjunto A que estão relacionados a mais de um elemento, porque tocou em dois pontos, então não é função de A em B. O segundo gráfico, cada elemento de A está relacionado com um único elemento de B, portanto, o gráfico representa a função de A em B. Ou seja, de modo geral, para verificarmos se um gráfico representa uma função de A em B, basta traçarmos retas paralelas ao eixo OY, a partir dos elementos de A. Assim, se cada reta interceptar o gráfico em um único ponto, trata-se de uma função ou um gráfico de uma função. Certo? Agora vamos aqui, ó. Entender no gráfico o que é domínio de uma função. Pessoal, veja bem. Esse gráfico aqui, ele tem um início para x igual a 1 e finaliza em x igual a 6. Então, quando você joga uma projeção sobre um gráfico,
perpendicular. Essa projeção vai ser perpendicular ao eixo X. Então, a princípio, eu quero que vocês observem isso. O que é projeção? Projeção é você imaginar você pegando um foco de luz aqui, ó, um foco de luz, e batendo por cima aqui desse gráfico. Esse foco de luz vai ser perpendicular. Se é perpendicular ao foco de luz, ele vai gerar uma sombra. E essa sombra vai ser um segmento de reta sobre a reta X, que é essa reta que está aqui, ó. Então, o que eu quero que vocês observem é o seguinte. Quando você projetar um foco de luz aqui, ó, mais ou menos nessa direção aqui, ó, ele vai gerar uma sombra aqui, nesse ponto. Quando você jogar o foco de luz aqui, ó, ele vai gerar a sombra aqui. Quando você jogar o foco de luz aqui, ó, ele vai gerar uma sombra aqui. E assim vai jogando o foco de luz aqui, ó, de fora a fora. Então, você vai adquirir aqui, ó, a sombra nesse pontinho amarelo. Então, ó, a sombra começou no ponto 1 de X e finalizou no ponto 6. Se isso está acontecendo, o domínio dessa função vai ser fechado em 1 e fechado em 6. Ou seja, o domínio dessa função é essa parte que eu joguei em amarelo. Esse é o domínio da função. Então, ele está aqui, ó. Domínio da função fechado em 1 e fechado em 6. Porque o domínio da função é a projeção do gráfico no eixo X. Projeção é a sombra, desde quando os raios aqui, ó, formam 90 graus, ó. Aqui forma 90 graus, aqui forma 90 graus. Desculpa aí. E aqui forma também 90 graus. Isso é a projeção em relação ao eixo X. Então, nesse caso, temos aí o que nós chamamos de domínio, de 1 a 6. Vou tentar apagar alguma coisa aqui. Agora, eu quero a imagem. A imagem já é analisada no eixo Y. Então, a imagem, eu vou olhar aqui, ó. Olha o que está acontecendo. A imagem, você vai projetar o Sol assim, ó, a luz, ó, nesse sentido. Aí, quando você projetar o Sol aqui, ele vai gerar uma sombra no eixo Y, que é essa aqui, ó. Olha, observa aí o que aconteceu. Aí, a sombra gerada desse gráfico vai ser também um segmento de reta, porém, essa sombra vai ser gerada no eixo Y. Então, o ponto mais baixo da sombra é aqui, ó. O ponto mais baixo é aqui, ó, no ponto 1. Aqui ficou até um pouquinho errado o meu aqui, ó. Aqui no ponto 1. E vai até o ponto 8. Então, esse percurso aqui é a nossa imagem. Então, a nossa imagem é o intervalo fechado em 1 até 8. Porque todo e qualquer intervalo, ele deve começar pelo menor extremo até o maior. Então, veja bem. O domínio, você olha no eixo X. Então, você vai lá o domínio aqui, ó. Aí você vai lá no gráfico. Quem é o início? Começou no 1. Foi até 6. Esse é o domínio da nossa função. Quem é a imagem? A imagem, ela é analisada no eixo Y. Então, o ponto mais baixo aqui foi o 1. Ele vai gerar uma sombra aqui. E o ponto mais alto foi um 8. E aqui pode fazer a curva que você desejar. A sombra dele vai dar sempre um segmento de reta e vai gerar a imagem. Então, a imagem no eixo Y e o domínio no eixo X. Certo? Então, beleza. Vamos embora. Vamos estudar o sinal de uma função. Quando você vai estudar o sinal de uma função, seu único objetivo é descobrir os valores que o x vai assumir para que a sua função tenha um y positivo ou um y negativo. Isso é estudo de sinal. Então, você tem de jogar valores para o x e ir de encontro para o seu y, o gráfico, né, no caso. Se o seu y for positivo, aí você vai ter y maior ou igual a 0. Se o seu y for negativo, y menor ou igual a 0. E se seu y for igual a 0, aí você tem as raízes da função. Vamos analisar aqui no gráfico para vocês compreenderem. Olha o que eu falei, o que é estudar a função. Estudar a função é descobrir os valores que o x vai assumir para que seu y seja positivo, seja negativo ou seja 0. Isso é estudar a função. Muitas vezes,
o seu x é negativo, mas, sendo o seu x negativo, vai tornar o seu y positivo. Então, vai representar a parte positiva do gráfico. Pode ser que seu x seja positivo e o gráfico também seja positivo. Não é problema nenhum. Então, vamos lá. Vamos estudar a função. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Menos 4. Menos 4 é onde o gráfico vermelho tocou o eixo x. Onde o gráfico toca o eixo x é a raiz da função. Então, significa que nós temos aqui como raiz o número 4, o número 3 e o número 7. Isso é raiz. Eu vou tentar mudar essa cor aqui. Só um minuto. Não consegui mudar. Netinha. Tinha um lugar que eu mudava a cor. Mudei. Veja bem, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó. Onde o gráfico toca o eixo x é chamado de raiz. Então, aqui é raiz, o 3 é raiz e o y é raiz. Se esses três são raiz, é porque o seu y é zero. Então, quando você joga lá y igual a zero, se o y é igual a zero, você vai ter raízes. Quem são as raízes? São os valores de x que tornam o seu y igual a zero. Por exemplo, seu x é menos 4. Está aqui. Se o seu x é menos 4, o y é zero. Se o seu x é 3, o y é zero. Se o seu x é 7, o y é zero. Então, quem são as raízes? Menos 4, 3 e 7. Então, ser raiz é isso. Então, vai ser x igual a menos 4, x igual a 3 e x igual a 7. Essas são as raízes que tornam o y zero. Agora, veja bem. Quando você chega aqui, ó, nessa parte de x menor que 4, nessa parte aqui, ó, x menor que 4, nesse pedacinho aqui, ó, o seu x é menor que 4. Mas se você for de encontro para o gráfico, ó, o seu y vai ser maior que zero. Qualquer ponto que você pegar aqui, ó, o seu y vai ser maior que zero. Qualquer ponto que você pegar aqui, o seu y vai ser maior que zero. O que quer dizer isso? Você está pegando valores abaixo de menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 1000. Qualquer valor que você pegar abaixo de menos 4, o seu y vai ser positivo, porque o y, ele é olhado aqui, ó. A imagem desse ponto é aqui. O seu y é positivo. Então, significa que para qualquer x menor que menos 4, você vai ter um y maior do que zero. Ele vai ser positivo. Aí você chega aqui, ó, de 3 a 7, ó. De 3 a 7. Se você pegar um x aqui, ó, vai no gráfico, voltou. O y é positivo. Se você pegar um ponto aqui de x, ó, vai no gráfico, tocou aqui. Seu y é maior que zero, está acima de zero. Se você pegar qualquer ponto aqui, ó, vai estar acima de zero. Então, significa que toda essa parte de 3 até 7, o seu y, quando eu falo de 3 até 7, para qualquer valor de x compreendido entre 3 e 7, o valor do seu y vai ser positivo. E quando você procura valores negativos, aí você vai trabalhar com isso aqui, ó. Veja bem, se você pegar qualquer valor entre menos 4 e 3, olha o que vai acontecer com o y. O y aqui deu abaixo de zero. Olha o zero aqui, deu abaixo. Se você pega aqui, ó, o y deu abaixo de zero. Se você pega qualquer ponto aqui, ó, o y deu abaixo de zero. Então, é a parte negativa do gráfico. Para o aluno tentar compreender melhor, você tem que entender que seu y é positivo quando ele está acima de zero. Você tem que entender que seu y é negativo quando ele está abaixo de zero. Então, está aqui, ó. Isso aqui é ser negativo. Então, veja bem. Y positivo, a parte amarela. Y negativo, abaixo de zero. Para facilitar o estudo do sinal, basta você olhar isso aqui, ó. Essa parte do gráfico aqui, ó. Essa parte do gráfico aqui, ó. Ela está acima do eixo X. Se ela está
acima do eixo X, é porque toda essa parte aqui vai ser positiva. O meu Y vai ser positivo. O meu Y vai ser positivo. Se você pegar essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui também está acima do eixo X. Então, toda essa parte aqui, ó, a imagem dele também vai ser positiva. Qualquer parte que você pegar aqui vai ser positivo. O segredo é, se eu sei que a parte do gráfico que está acima do eixo X ela é positivo, quais são os valores de X que vai fazer com que o Y que representa esse intervalo seja positivo? Aí você vem aqui, ó. O meu X vai estar nesse intervalo aqui, ó, abaixo de menos 4. Conclusão. Para X menor que menos 4, o meu Y é positivo. Para X maior que 3 e menor do que 7, o meu Y também é positivo. Então, vamos por partes para a gente entender isso aqui claramente. Então, vamos lá. Vai chegar o gráfico e pedir, faz o estudo sinal. Ou então, eles podem chegar e falar assim, ó, qual é a parte positiva do gráfico? Parte positiva do gráfico é Y maior que 0. Então, é isso que eu quero. Qual é a parte positiva do meu gráfico? Pronto. O texto pode vir pedindo qual é a parte positiva, ou pode falar x maior que 0, que significa parte positiva do gráfico. Aí você vem aqui, ó, dá uma olhada no gráfico, está desenhado. Toda essa parte aqui está acima. Então, você vai montar uma projeção desse segmento. O que é a projeção? É a sombra dele no X. Montei a projeção, bateu aqui a projeção. Então, significa que todos os números desse lado aqui, ó, o X vai tornar o Y positivo. O Y vai ser positivo, mas o X pode ser qualquer valor. Nesse caso, o meu X vai ser esse pedacinho aqui, ó. Então, você vai jogar o X aqui. Como o X está à esquerda de menos 4, então você vem e fala assim, ó, X menor que menos 4. Pronto. X menor que menos 4. É só essa parte que é positiva? Não. Aí você vem aqui agora, ó. Você vem aqui, ó. Pulou toda essa parte aqui, ó, esse intervalo, e pegou aqui, ó. Aí você observou que toda essa parte aqui também está acima do eixo X. Se está acima do eixo X, a projeção vai estar aqui dentro, ó. A projeção vai estar justamente aqui, ó. As projeções, todas elas, estão no intervalo de 3 a 7. Essas são as projeções. Mas esses valores de X que eu vou pegar aqui nessa projeção, todos eles, quando substituído na função, vai fazer o Y ser positiva. Está acima do eixo X. Aí você chega aqui, ó, ou não pode ser o E, vai ser união, ou, aí você pega 3, que é o menor extremo, é menor que toda essa parte aqui, ó, que nós vamos chamar de X, que aqui vai ter o 4, 5, 6, 6,5, 6,9, tá tudo entre 3 e 7. Aí você fala que o 3 é menor que todos esses números que eu citei, e todos esses números que eu citei é menor do que 7. Então, ó, no estudo de sinais, nós temos de ter essa consciência para a hora de resolver os exercícios, você conseguir compreender a atividade. Então, voltando aqui, ó, só um minutinho. Voltando aqui, pegando a canetinha, o aluno vai chegar aqui. Parte positiva. Quem está acima do eixo X? Ah, essa parte aqui. Então, essa parte toda aqui é positiva. Beleza. Essa parte está abaixo do eixo X. Então, não é positiva. Toda essa parte aqui, ó, está acima do eixo X. Então, ela é uma parte positiva. Beleza. Parte positiva. Agora, você joga aqui, ó. X pertence à parte riscada e X pertence a essa parte riscada. O X é menor que menos 4. Tá lá, tá aqui, ó. Ou, como o X está entre dois números, aí vai ficar 3 menor que X, que é menor do que 7. Pronto. Fechou a parte positiva. Agora, iremos pegar a parte negativa do gráfico. A parte negativa do gráfico vai ser essa parte aqui, ó. Vou voltar para uma cor
amarelo. O que é a parte negativa? Se você observar, de -4 até 3, o meu gráfico, ele desceu aqui, ó, veio aqui reto e subiu. Toda essa parte aqui está abaixo do eixo X. Se toda essa parte está abaixo do eixo X, então significa que qualquer valor de X que eu pegar de -4 até 3, vai me dar um Y negativo. Aí você vai vir aqui, ó, Y menor que 0. Vai começar no -4, vai começar no -4, menor do que o meu X. Esse X aqui pode ser de -4, pode ser o valor do X, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 2,5. Esses X são esses tipos de números. E qualquer um desses números que eu citei é maior que -4. Então, -4 é menor que eles. E qualquer um deles que está representado pelo X vai ser menor que 3. Então, aí você fecha essa parte menor que 3. Acabou. E por último, eles vão pedir assim, y igual a 0. Se é y igual a 0, você tem as raízes. Quem são essas raízes? Vai ser x igual a -4 ou x igual a 3, que são as raízes onde o gráfico toca o eixo x, ou x igual a 7. Essas são as raízes para que o y seja igual a 0. Tá certo? E assim vai. Nos exercícios, vai ficar mais fácil para vocês entenderem isso aí. Mas o segredo é você identificar qual é a parte que está acima do eixo X. Aí essa parte é positiva. Você vem aqui e já coloca a projeção positivo, está acima, positivo. Nunca colocar do lado de fora aqui, ó. Sempre na projeção, ó. Fez a projeção em relação a X, ó. Então, aqui é positivo. Fez a projeção em relação a X aqui descendo. Então, essa parte toda é positiva. Fez a projeção aqui subindo. Então, essa parte toda é negativa. Fez a projeção aqui subindo. Então, essa parte toda é negativa. Aí você vai estudar. Positivo. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui está sendo a parte positiva. Essa parte. Então, vai ser x menor que -4. Ou, essa parte aqui também é positiva. Então, vai ser o x no meio, 3 menor que x, menor que 7. E assim, sucessivamente. Bom, função crescente, decrescente ou constante. Vamos analisar uma por uma. O que é uma função crescente? A palavra fala. Vamos crescer. Ou seja, à medida que o seu x aqui aumenta, o x1 aumentou para o x2. Então, significa que o x1 é menor que o x2. Beleza. Aí você vai ter uma função. Quando você substituir o valor do x1 na função, o f de x1 também vai ser menor que o f de x2. Se isso acontecer, a função é crescente. Em outras palavras, à medida que seu x está aumentando, o seu y também está aumentando. Então, se os dois estão aumentando, é porque a função é crescente. Eu vou mais longe ainda. Eu gosto de olhar a função crescente assim, ó. Eu pego um ponto qualquer aqui, ó, e vou sempre para a direita, em cima do gráfico. Se eu estou andando para a direita, estou em cima do gráfico, eu estou subindo, é porque a minha função é crescente. Essa aqui é uma técnica que você pode usar. Mas você usa essa técnica sempre deslocando no sentido da sua direita, ó, sempre para cá. Ó, estou subindo. Então é crescente. Porque a gente fala isso, o aluno chega aqui e pega assim, ó. Eu já peguei um ponto. E vem para cá, eu estou descendo. Não, tem que ter regra. Você pega um ponto e vai sempre deslocar para a sua direita. Se você está deslocando para a sua direita e você observa que o seu deslocamento você está subindo, é porque você está com um gráfico crescente, certo? E assim vai. Agora, para você entender se ela é decrescente ou não, já é o contrário. Olha o que aconteceu. O seu x1, ele é menor que o x2. Mas a imagem de x1 está aqui, ó. A imagem de x1 é esse ponto. Só que essa imagem aqui
ela é maior que a imagem de x2. Então, aconteceu o inverso. Ó. O x aumentou. E a imagem diminuiu. Porque era x1, ela caiu para o x2. Ó. Ela diminuiu. E aqui aumentou. Ó. Era x1, aumentou para x2. Porque quando você desloca no sentido da reta para a direita, é crescente. E quando você desloca verticalmente, descendo, é porque você está no sentido negativo. Então, você está diminuindo os seus valores. Então, olha o que aconteceu. O seu x aumentou. E o seu y, que é o f de x, diminuiu. Então, a sua função é decrescente. Eu gosto de olhar assim também, ó. Aquele mesmo esquema lá de trás. Ó. Você chegou, ó, pega um ponto. Quando você pega um ponto, vai para a direita. Quando você vai para a direita, você está descendo. Então, essa função é decrescente. Certo? Vamos embora. Função constante. O que é a função constante? A palavra fala tudo. A função constante é o seguinte. Você pode aumentar o valor de x quantas vezes você quiser. O valor de y permanece o mesmo. Então, como você pega aqui, ó, x1, quem é a imagem? A imagem é esse ponto aqui, ó. Como você procura x2, quem é a imagem? É a mesma imagem. Isso é função constante. Geralmente, essa função constante, a gente escreve ela assim, ó. F de um x qualquer, f de x qualquer, é igual a um número. Por exemplo, o número 3. Pronto, isso é constante. Aí você vem aqui, joga 1 no lugar do x. Então vai ficar f de 1. Quem vai ser o f de 1? O f de 1 é o próprio 3. Quem vai ser o f de 2? O f de 2 é 3 também. E assim vai. Ou seja, o que está acontecendo? O seu x está mudando os valores, mas o seu y permanece o mesmo. Isso é função constante. Então, quando a função é constante, você vai mexer, vai mudar os valores de x1 e x2, mas a imagem deles vai ser sempre o mesmo resultado. Então, a imagem de x1 e a imagem de x2 dá o mesmo valor. No caso aqui, no exemplo, 3. Então, isso é função constante. Para facilitar, toda e qualquer função constante, o gráfico vai ser paralelo ao eixo x ou o próprio eixo x. Porque se eu chegar e falar assim, ó, o f, deixa eu tentar localizar aqui, ó, é só achar o pontinho aqui, que ele sumiu na minha frente aqui. Nossa, sumiu o pontinho. Não achei. Olha o que está acontecendo. Achei agora. Se você chegar e falar assim, ó, quem é o f de x? O f de x é 0. Se o f de x é 0, então onde que vai ficar esse gráfico? Vai ficar aqui, ó, no próprio eixo x. Então você vai chegar aqui, ó, esse gráfico vai ficar aqui, ó, nesse sentido aqui, ó. Ele é o próprio f de x. Tá certo? Então, ó, nós temos função crescente, função decrescente e função constante. Aqui nós jogamos sempre retas. Agora começou, meus amigos. De toda a parte da função, tudo é importante. O que é ela? Crescente, decrescente, blá, 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 blá. Mas eu quero deixar claro o que são gráficos de translações e reflexões. Se o aluno entender isso aqui, ele está bonito na C8, que vai falar sobre trigonometria. Quando você fala sobre gráficos de seno, cosseno e tangente, na trigonometria, se o aluno entender o que é translações e o que é reflexão, ele está feito nesse conteúdo, amplitude, blá, blá, blá. Vai ser as próximas aulas. Então, eu vou convidar vocês a prestar bastante atenção para entender isso aqui. Eu já vou, de cara, ajudar vocês na palavra. Quando você fala translação, significa arrastar o gráfico para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Isso é translação. Arrastar o seu gráfico. Quando você fala reflexão, reflexão significa simetria. E quando você vai montar uma simetria, vai depender a simetria em relação a qual eixo? Ao eixo X
ao eixo Y ou à origem. Então, aí vai ser os pontos simétricos. Tá certo? Então, translação, arrastar o gráfico para cima, para baixo, esquerda, direita. Reflexão, é fazer a reflexão, que é a simetria em relação ao eixo X, ou em relação ao eixo Y, ou em relação à origem. Aí, no momento certo, a gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá. Em várias situações, é possível efetuar a construção de gráficos mais complexos a partir de translações ou reflexão. Tá certo? Ou reflexão. Vamos pegar aqui alguns gráficos e vamos tentar fazer com que vocês entendam o que está acontecendo. Certo? Vamos lá, então. Veja bem. Eu vou mudar esse pontinho amarelo, que eu estou com dificuldade para enxergar ele. Velho, você sabe, né? Velho não enxerga direito. Ah, só, é outra visão. Graças a Deus. Então, vamos lá. Para vocês entenderem o que está acontecendo, nós temos aqui, ó, o gráfico da função f de x igual a x mais 2. Essa é minha função normal, f de x. Depois, dentro do parênteses aqui, ó, dentro aqui do parênteses, tem x. Só que na outra função vai aparecer aqui, ó, o x mais 1 aqui, ó. O x mais 1. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Na hora de fazer um exercício, você não tem necessidade de substituir e fazer tudo que eu vou fazer aqui. Basta você arrastar o seu gráfico no sentido horizontal para a sua esquerda. Eu estou falando isso porque eu já sei esse processo. Mas eu vou ensinar a vocês o porquê que eu vou arrastar para a esquerda, uma vez que eu estou somando aqui. Então, vamos com calma para a gente entender. Primeiro, jogar essa função. Quando eu jogar essa função aqui, ó, f de x é a principal, x mais 2. Escolheu alguns valores aqui, ó, e atribuiu a nossa função. Jogou menos 3 no lugar do x, ficou menos 3 mais 2 deu menos 1. Jogou menos 2 no lugar do x, ficou menos 2 mais 2, 0. Então, essa é a raiz. Jogou aqui menos 1 mais 2 deu 1. Jogou x sendo 0, deu 2. Jogou 1, deu 3, blá, blá, blá. E jogou esses valores aqui, ó. Menos 3 e menos 1, ligou aqui, ó, e montou o gráfico. Aí ficou menos 3 e menos 1. A raiz, menos 2 e 0. Aqui, esse ponto, menos 1 de x e 1 de y. Pegou esses valores e jogou aqui. Enfim. Agora o segredo está aqui, ó. Quem está aqui dentro é x mais 1. Esse x mais 1 vai entrar no lugar desse x aqui, ó. Esse x mais 1, ele vai entrar no lugar desse x. Só esse x aqui é o mesmo x aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer? Onde tiver x nessa função, nós iremos substituir por x mais 1. Então, quando você jogou aqui dentro do parênteses era x, jogou x mais 1. Tá aqui, ó. X mais 1. Só que aqui fora era x. Só que no lugar desse x, você vai jogar x mais 1. Então, você vai jogar nesse x, x também mais 1. Então, vou somar aqui, ó, x mais 1. Aí virou isso aqui, ó, x mais 1. Quando eu joguei x mais 1 no lugar desse x, ainda tem esse 2 aqui fora. Aí, por isso, ficou esse 2 aqui. Ou seja, quando você joga x mais 1 aqui dentro, você vai gerar uma nova função. Onde essa nova função passa a ser x mais 1 mais 2, sendo x mais 3. Aí, nós iremos pegar o mesmo resultado aqui, ó. Os mesmos. Joga menos 3. Mais 3, zerou. E antes, tinha dado menos 1. Pegamos o menos 2, mais 3, deu 1. Menos 1, mais 3, deu 2. E assim sucessivamente. O que eu quero que vocês observem? Olha esse primeiro gráfico aqui, que era o tradicional. Quem era a raiz? A raiz era menos 2. A raiz está aqui, nesse ponto. Nesse aqui, quem é a raiz? Menos 3. A raiz era menos 2 e a raiz agora é menos 3. Ó. Então, o meu gráfico foi arrastado no sentido horizontal para a esquerda.
uma unidade, porque o número que nós temos aqui é 1. Nós somamos 1 dentro desse parênteses. Então, esse gráfico, ele foi todo arrastado. Ele pegou esse gráfico aqui, ó, e arrastou. Ele trouxe ele passou aqui, ó. Esse ponto aqui veio uma unidade para cá. Esse ponto aqui veio uma unidade para cá. Esse ponto, uma unidade para cá. E formou outra reta paralela aqui, ó. Só que eu não vou conseguir fazer essa reta paralela. Então, eu creio que tem o desenho dela aqui, ó. Ela aqui. Graças a Deus. Então, ó o que nós temos. Nós tínhamos aqui a f de x. A raiz era menos 2. E aqui, nós temos o 2, onde o gráfico cortava o eixo y. O que aconteceu? Esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, ele foi arrastado uma unidade para cá. Esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, uma unidade para cá. Esse ponto aqui, uma unidade para cá. Esse ponto, uma unidade para cá. E esse ponto, uma unidade para cá. Então, o que eu quero que vocês observem? Se você tem uma função e dentro do parêntese você soma qualquer número, o somar qualquer número significa um deslocamento para a sua esquerda. Se aqui fosse negativo, seria o deslocamento para a direita. Eu creio que tem outros exemplos aqui para ficar mais fácil. Aqui é uma definição geral. Se você observar aqui, esse gráfico está mais parecido com um gráfico de tangente. Tá certo? Está mais parecido com um gráfico de uma tangente. É o que nós vamos precisar lá na frente. Quem é a tradicional? A tradicional é a vermelha. Se você jogar dentro desse parênteses aqui, x, você jogar um mais k, o sinal mais significa que seu gráfico vai deslocar k unidade para a sua esquerda. Ou seja, se está positivo, ele saiu aqui do zero, vem k unidade para cá. Esse aqui, ó, vem k unidade, k unidade. Aí você vem e traça um desenho bem parecido. Então, o seu gráfico ele foi arrastado. Então, isso aqui é uma translação. E quando você joga aqui, ó, menos k dentro do parênteses, o seu gráfico vai ser arrastado para a sua direita. Então, o segredo é esse. Ó. Quando você joga dentro do parênteses mais alguma coisa, o seu gráfico será arrastado para a sua esquerda. Quando você joga dentro do parênteses um número negativo, o seu gráfico será arrastado para a sua direita. Então, é aqui que o aluno, muitas vezes, erra a questão. Porque ele não entende isso. Tá certo? Eu vou tentar ir lá no quadro branco para vocês entenderem um exemplo bem simples. Olha aqui no quadro, por favor. Eu vou inventar qualquer uma coisinha aqui, só para ficar mais fácil a compreensão. Eu vou jogar aqui, ó. 1 e 1, menos 1 e 1. Veja bem, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa parábola aqui. É f de x, certo? Na hora de você montar a sua questão, eles vão te dar esse gráfico. Aí eles vão chegar para você e falar assim, ó, quem é o f de x mais 2? Eles vão falar isso aqui com vocês. Aí o aluno vai chegar, ele não vai pegar esse gráfico e jogar valor para a função, ele vai simplesmente arrastar esse gráfico, ou para a direita ou para a esquerda. Aí o que eu tenho que pensar? Opa, aqui está sendo positivo. Então, meu gráfico vai ser arrastado 2 unidades para a nossa esquerda. Então, quem vai ser o meu gráfico? Aqui é 0. Se aqui é mais 2, ele vai ser arrastado 2 unidades. Então, esse ponto aqui, ó, vem para cá. Vem para o menos 2. Esse ponto aqui está de menos 1. Ele vai ser arrastado 2. 1. Então, esse ponto vem para cá. Esse ponto aqui vai ser arrastado 2. 1, 2. Ele vem para cá. Meu novo gráfico vai fazer isso aqui, ó. Pronto. É uma coisa mais ou menos assim. É porque nós usamos a medida padrão, tá certo? Não usei a medida padronizada. Então, eu poderia... Espera aí. Vamos fazer isso, tem direito? Pra vocês entenderem. O gráfico tem linha. Vamos seguir as linhas do gráfico. Ó.
seguindo a linha do gráfico. Aqui um ponto, aqui outro ponto e aqui. Espera aí, agora vai dar certinho aqui, vai ficar tranquilo. O que vai acontecer? Essa aqui é o f de x. Eu quero o f de x mais 2. Deslocamento para a esquerda. 2 para a esquerda. Esse ponto vai deslocar 1, 2. Esse ponto vem para cá. Esse ponto vai deslocar 1, 2. Esse ponto vem para cá. Menos 2. Esse ponto vai deslocar 1, 2. E vem para cá. Então, meu gráfico vai fazer isso aqui. Certo? Pronto. Aí você vira para mim e fala assim, e se tivesse assim, ó, f de x menos 2? Se é menos 2, dentro do parênteses, deslocamento horizontal para a sua direita. Aí, esse ponto aqui, 2 para cá, ó, 1, 2. Esse ponto vinha para cá. Esse ponto aqui, ó, 1, 2, ele vinha para cá. E esse ponto aqui, ó, 1, esse ponto aqui, desculpa, 1, 2, ele vem para cá. Aí seu gráfico vai ficar assim. Tá certo? Então, ó, o segredo desse tipo de exercício é você prestar atenção nos conceitos, por isso que existem as regrinhas, porque você não vai chegar lá e ficar jogando valores para montar novo gráfico, você vai perder tempo. Então, o objetivo, principalmente na trigonometria, eles vão te dar uma curva dessa vermelha. Se você chegou aqui, f de x mais k. Então, deslocamento do gráfico de f de x, k unidades para a esquerda. Então, gerou isso aqui, ó, k unidade para a esquerda. Se for f de x dentro do parênteses e um menos k, então você vai deslocar para a sua direita. Tá certo? Depois eu creio que vai ter um tanto de exercício. Então, seu gráfico, ele foi arrastado. Então, nós temos aqui translação. Certo? Ô, Jackson, é preciso pegar qual eixo como referência para fazer o deslocamento? Eixo? Você não pega eixo nenhum. Você não pega eixo nenhum. Ah, você fala quando o K está somando aqui, ó? É, porque no seu exemplo você deslocou, acho que como referência o eixo X. E no livro dá um exemplo aí que parece que está deslocando tanto para a esquerda, mas para cima também. Ah, não, isso aí é outro caso. Beleza, Isso beleza. aí é se tivesse assim, ó. Se tivesse assim, ó, o f de x, eu vou falar dele daqui a pouquinho, e o k aqui fora. Certo? Já que você tocou no assunto, ó, quando o k está dentro do parêntese, você desloca horizontalmente no x. Para a direita, se for negativo aqui dentro, menos k, e para a sua esquerda, se for positivo. Agora, quando o k está fora do parêntese, você vai deslocar horizontalmente para cima ou para baixo. Tá certo? Nós vamos falar sobre esse caso daqui a pouquinho. Então, ó, o que eu quero que vocês prestem atenção aqui é o seguinte, ó. Você chegou aqui, ó, o K está dentro do parêntese. Aí já tem o desenho do gráfico. Se o K está dentro do parêntese, ele é negativo, você pega cada ponto aqui, ó, e vem para a sua direita, ó. Direita. Pegou esse ponto aqui, ó, vai para a direita. Pegou esse ponto aqui, ó, vai para a direita. Pegou esse ponto, vem para a direita e liga os pontos. Tá certo? Você entendeu essa parte? Valeu. Entendi, valeu. Beleza. Então agora, vamos ver outro exemplo. Olha o que está acontecendo com essa função. É o que você me perguntou aí agora. Agora, me deu essa função aqui, ó. Certo? f de x igual x mais 2. Pegou os valores de menos 3 até 2 e jogou nessa função. Aí fez assim, ó. Menos 3 é x, mais 2 menos 1. Menos 2 mais 2 é 0. Menos 1 mais 2, 1. Jogou aqui nessa função aqui, ó, o valor do x e fez as contas. E montou esse gráfico vermelho aqui, ó. Montou o gráfico vermelho. O que eu quero que vocês observem, que nesse gráfico vermelho, nós temos aqui, ó, a raiz sendo menos 2. Então, tá aqui a raiz. E ele corta aqui, ó, no 2. Porém, o que que eles vão fazer aqui? Eles vão pegar essa função e somar um 2 nessa primeira função. Então, eles vão chegar aqui, ó, e vai somar um 2 aqui nessa função. Tá certo?
Como elas vão formar um 2, então significa que essa nova função que eles chamaram aí de função g, g de x, que é a mesma coisa de y, f de x, aí você chega e fala assim, ó, eu já tenho x mais 2. X mais 2. Quem é esse x mais 2? É o f de x. Esse é o x mais 2. O que eles vão fazer? Chegar aqui e somar 2. Somar 2 nessa função. Veja bem o que vai acontecer. Antes, quando você usou o menos 3 e jogou nessa parte aqui, ó, da função até aqui, ó, menos 3, e substituiu aqui, ó, você obteve um f de x menos 1, tá aqui. Agora, você vai pegar esse menos 1 e somar esse 2 que eles acrescentaram aqui por fora. Aí deu 1. Aí, como você usou o menos 2 aqui no f de x, você encontrou o f de x sendo 0. Mais 2, 2. Como você jogou o menos 1 no f de x, deu 1. Mais 2, 3. Então, o que está acontecendo? O seu f de x são as imagens. Ó, presta atenção. Quem é a imagem de menos 3? A imagem de menos 3 é esse ponto aqui, ó. Opa, volta aqui. A imagem de menos 3 está aqui, está aqui embaixo. A imagem de menos 3 é o menos 1. Beleza. Quem é a imagem de menos 2? É 0, está aqui nesse ponto, é a raiz. Quem foi a imagem de menos 1? A imagem de menos 1 foi 1, está aqui, ó. A imagem de 0 é 2, a imagem de 1 é 3, e a imagem de 2 passou a ser 4. Tá certo? A imagem de 2. Quando você somou esse 2 aqui fora, ele não está sendo somado dentro do parênteses, ele está sendo somado fora do parênteses. Deixa eu apagar aqui, ó, para vocês enxergar isso melhor. Tá aqui, ó. Ele está agora, f de x é x mais 2, e esse 2 aqui está fora do parêntese. Beleza? Então, como o 2 está fora do parêntese, o que vai acontecer com o nosso gráfico? Cada valor da imagem, que é o f de x, vai subir uma unidade. Ó. Ou melhor, vai subir 2 unidades. Se estava aqui, ó, em menos 1, ele vai subir 2 unidades. Então, quando ele subiu 2 unidades, ele subiu 1, 2. Então, vem para cá. Como aqui era 0, a imagem aqui é 0. Ele vai subir 2 unidades. Então, o menos 2 passou a ser a imagem dele, o 2. Subiu 2. Como você chegou aqui, ó, pegou o 1, ele vai subir 2 unidades. Quando ele subiu 2 unidades aqui, ó, ele veio lá para o 3. Ele veio para o 3. Aqui era 2, ele vai subir 2 unidades. Então, ele vem para o 4. Eu vou naquele mesmo exemplo ali do quadro, que como é reta, aí o aluno fala, não, arrastou para a direita, para a esquerda, fica na dúvida. Vem aqui no quadro, para você entender o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Um exemplo com a mesma parábola. Você chegou aqui, ó. Vamos montar a parábola. Nós temos o ponto 1 e 1, menos 1 e 1, e aqui a parábola. Pronto, essa é a minha parábola. Aqui, 1 e 1, e aqui menos 1, e aqui 0. Essa é a função f de x. Aí eu chego para você e falo assim, eu quero f de x mais 2. Olha o que vai acontecer. Aqui, ó, nós temos 1. Esse ponto aqui é 1. Então, como o 2 está fora do parênteses, esse gráfico vai ser arrastado para cima. Então, você vai pegar esse ponto aqui, é 0, e vai ser arrastado 2 unidades para cima. 1, 2, ele vem para cá. Esse ponto aqui vai arrastar 2. 1, 2, ele vem para cá. Aqui vai ser arrastado para cima. 1, 2, meu gráfico vai ficar assim. Ou seja, o gráfico continua sendo o mesmo tamanho. O que aconteceu? Cada ponto desse aqui, ó, pelo fato do 2 estar fora do parênteses, ele foi arrastado 2 unidades para cima. É claro que, se você joga isso aqui, ó, f de x, menos 3. O menos 3 está fora do parênteses. Então, meu gráfico principal, ele vai ser arrastado 3 unidades para baixo. 1, 2, 3. Então, vem para cá. Aqui, ó. 1, 2, 3. Ele vem para cá. 1, 2, 3. Ele vem para cá. Aí vai ficar isso aqui.
Agora, se você faz isso aqui, ó, f de x menos 3, o meu grafo vai ser arrastado para onde? Alguém responde aí para ver se vocês estão aprendendo. Se é f de x menos 3 dentro do parênteses, o meu grafo vai ser arrastado para onde? Direita. Para a direita, em qual eixo? No X. No eixo x. Quantas unidades? 3. Aí você chega aqui, ó. Vem aqui, ó. O vértice está aqui. 3 unidades para a direita. 1, 2, 3. Esse aqui, ó. 1, 2, 3. Esse aqui, ó. 1, 2, 3. Ele vai fazer isso aqui. Certo? E assim vai. O segredo é você entender isso aí. Quando vocês chegarem na parte de trigonometria, se você tem essa noção, é mais fácil para você montar o gráfico. Acredita nas minhas palavras, vai na fé, que no final vai dar tudo certo. Então, por enquanto, nós temos duas situações de translação. Arrastar o gráfico para a direita e para a esquerda, se você somar dentro do parênteses que tem um x, uma constante. Se é para cima ou para baixo, essa constante é somada fora do parênteses. Pode ser depois do f de x ou antes, é igual aqui, ó, 2 mais f de x. Mas poderia ser f de x mais 2. É a mesma coisa. E eu estou começando a ficar com fome. Ah, Maria, a mulher está fazendo uma carne de porco frita. Ih, tem que tá pegando aqui pro meu lado. E o porco caipira, viu, gente? Mas vamos lá. Então, veja bem. Isso aqui é a chave para vocês guardarem e estudar. Se vocês estudarem isso aqui, eu creio, fica fácil. Olha o que está acontecendo. Você tem f de x. Aí, quem vai ser g de x? O f de x mais k. Se o k for positivo, você vai ter um deslocamento de k unidade para cima. Se o seu k for negativo, você vai ter um deslocamento para baixo. Então, é o que aconteceu. Acredito eu, peraí, essa curva aqui, só um minuto. Seno de 0 é 0. Isso aqui vai ser um gráfico senoide. Isso aqui vai ser um gráfico senoide. Então, o que acontece? Vai chegar lá, eu vou dar o gráfico. F de x igual seno de x mais 3. Você faz o gráfico vermelho aqui, ó. Se é mais 3, você vai subir 3 unidades. E faz o mesmo gráfico, faz o mesmo esboço, você só arrasta. Se for negativo, você pega esse gráfico e desce com ele. Então, eu creio, ficou claro isso aí. Na hora dos exercícios, se tiver dúvida, vocês vão questionar. E se tiver dúvida agora, é o momento. Posso tocar para frente? Então, vamos embora. Agora, presta atenção. Agora, nós não iremos mais arrastar o gráfico. Agora, nós iremos fazer a reflexão. Reflexão significa simetria. Tá certo? Agora, é simetria. Você não vai simplesmente arrastar o gráfico. Você vai mudar de posição esse gráfico. É a reflexão. Nós temos dois momentos. E esses dois momentos, a gente vai chamar muita atenção para que o aluno compreenda o que vai acontecer. Turma, veja bem. Nós temos aqui uma função f de x, 3x. Nós queremos o f menos x. O menos, ele está dentro do parêntese, certo? O menos está dentro do parêntese. Pelo fato desse n estar dentro do parêntese, então significa que nós devemos fazer aqui uma simetria em relação ao eixo y. É o que vai acontecer. Então, vou deixar claro. Se você fez assim, ó, o f, tira esse ainda aqui. Se você fez o f e jogou aqui, ó, um menos x dentro do parênteses aqui, ó, um menos x aqui dentro, você vai ter uma simetria em relação ao eixo y. O que é simetria em relação ao eixo y? Se o ponto está distante aqui, k unidades, a simetria em relação a isso tem que ter k unidade para cá. Ele sai daqui e pula para cá. O que está desse lado pula para lá. Isso é simetria. Agora, quando você joga o sinal fora do parêntese, aí já vai dar outra coisa. Por exemplo, você joga assim, ó, o oposto de f de x. Aqui, ó, é o f de menos x. E aqui é o oposto de f de x.
As duas têm diferença. Enquanto o menos é multiplicação dentro do parênteses, você tem uma reflexão, uma simetria em relação ao eixo y. Quando você joga o sinal negativo fora do parêntese, aí você vai ter uma simetria em relação ao eixo x. Nós vamos falar com isso com bastante clareza para vocês entenderem o que vai acontecer aí. Então, vamos embora lá, meus amigos. Veja bem, o que aconteceu aqui? Ó? Esse chegaram aqui dentro, ó, f de x é 3x. Jogou menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. No lugar do x e fez as contas. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 1 vezes 3, menos 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Montou esse gráfico aqui. Certo? Agora, veja bem. Dentro do parênteses aqui, ó, aqui dentro, ele jogou o sinal negativo. Então, significa que dentro do parêntese vai aparecer aqui, ó, um sinal negativo. Então, há de ser x dentro do parênteses, vai aparecer menos x. Só que esse x aqui, ó, é o mesmo. Então, por isso que eles abriram parênteses aqui, pegou 3 vezes. Quem está dentro do parênteses? Menos x. Então, a minha resposta final vai ser menos 3x. Tá certo? Aí vai ficar assim, ó. Menos 2 vezes menos 3, mais 6. Menos 1 vezes menos 3, mais 3. 3, menos 3 vezes 0, 0. 1 vezes menos 3 dá menos 3 e assim sucessivamente. O que eu quero que vocês observem? Quando você jogou o sinal negativo dentro do parêntese, quando você jogou o sinal negativo dentro do parêntese, quem ficou multiplicado pelo sinal negativo foi simplesmente a imagem. Foi a imagem, o valor do y. A imagem era menos 6, menos 3, 0, 3 e 6. Como você jogou vezes menos aqui, ó, menos 3 vezes o número, o que aconteceu? Nós temos aqui o inverso só do eixo y. É por isso que ficou aqui, ó. Antes era menos 2 e menos 6. Agora ficou menos 2 e mais 6. Ou seja, a distância desse ponto até 6, 2 unidades. O que é a simetria? Você puxar 2 unidades para cá. Você veio para cá. Aí, como você for jogando os outros valores, você pegou aqui, ó. A distância desse ponto até 3 é 1 unidade. Então, a distância daqui até aqui, ó, também vai ser 1 unidade. Aí, seu gráfico vai passar aqui, ó. Nossa Senhora, não consigo traçar uma reta aqui nunca. Que é essa reta que desceu aqui, ó. Essa reta. Tá certo? Então, ó, isso aí é a simetria. Quando você muda, na verdade, não sei se vocês entenderam aqui, ó. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte. O menos veio dentro do parênteses, mas vai vir multiplicando aqui, ó. Menos 3x aqui dentro. Então, é isso aqui que manda. Antes era 3x, agora é menos 3x. Aí, a simetria é em relação ao eixo y. Então, se estava aqui, ó, é só você lembrar. O que é simetria? A mesma distância desse lado é a distância desse lado. Então, esse ponto aqui, ó, ele muda para aqui 2 unidades. Esse ponto aqui, ó, está distante 2 unidades aqui. Então, ele passa para cá. Aí, depois você pega aqui, liga os pontos aqui, descendo direto, forma essa nova linha. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a respeito aqui. Não tem. Agora, olha o que vai acontecer com essa daqui, ó. Presta atenção, que eu vou jogar um efeito aqui para o aluno acompanhar direitinho e não ter dificuldade depois. Olha lá onde está jogado o menos aqui, ó. O menos agora não é dentro do parêntese. O menos é fora do parêntese. Então, quando você joga esse menos fora do parêntese, você vai ter uma reflexão em relação ao eixo x. Então, esse gráfico aqui vai mudar. Onde era, por exemplo, mais 3 vai virar menos 3, onde era mais 2 vai virar menos 2, ele vai fazer uma rotação nesse sentido. Para facilitar a nossa vida, eu joguei esse efeito aqui, ó. O que é essa linha amarela? A linha amarela é o gráfico dessa função aqui, ó, daqui para trás. Eu peguei aqui, ó, menos 2 e 0. Então, menos 2 e 0 do amarelo. Menos 1 e 1. Menos 1 e 1 está por aqui, ó. Depois eu peguei 0 e 2, 1 e 3, depois 2 e 4. Eu não continuei.
pelo fato de você ter jogado aqui o menos fora do parênteses, esses pontos vão todos ficar invertidos. Aí você vai chegar aqui, ó, era mais 2. Quem é o oposto de mais 2? O oposto de mais 2 é menos 2. Então, saiu de 2 e pulou para cá. Então, olha a simetria acontecendo aqui, ó. A distância daqui até aqui é 2. A simetria, a distância daqui até aqui, ó, 2 também. Então, quando você jogou o menos aqui fora, a sua imagem aqui, que era mais 2, ficou menos 2. Aí depois, a imagem desse que era mais 1, ficou menos 1. Então, a distância daqui até aqui é 1. Então, a distância até o ponto desejado é 1 também. Por que que aqui continuou o mesmo? Porque o oposto de 0 é 0 mesmo. Então, o seu gráfico antes era esse amarelo, subia aqui. Quando você jogou aqui o negativo fora do parêntese, o seu gráfico, ele fez isso aqui, ó. Ele virou em relação ao eixo X. Aí ele passou a ser esse gráfico vermelho. Tá certo? E assim sucessivamente. Claro, se você for aqui no quadro, vai ficar assim. Volta aí. No quadro. Prestando atenção aqui, que às vezes assim fica mais fácil de entender. Essa primeira função, aqui é 1, aqui é y, e aqui é f de x. Se você chega e fala assim, o oposto de f de x está fora. Se está fora, a simetria vai ser em relação ao eixo x. Aí vai ficar assim, ó. Aqui é mais 1. Quem é o oposto de mais 1? Menos 1. Então, esse ponto aqui, ó, continua sendo 1. Ele vem aqui para o menos 1, aqui para o menos 1, e seu gráfico vai fazer isso aqui. Pronto. Isso é a simetria em relação ao eixo x. Agora, se eu quero o outro, por exemplo, tem isso aqui, ó. F de x, vou tentar montar qualquer um gráfico aqui, só para vocês entenderem como vai funcionar. Vou jogar aqui. Meu gráfico é isso aqui. Meu gráfico é esse. Aí eu chego para vocês e falo assim, quem é o f de menos x? Se o oposto está dentro do parênteses, então significa que eu vou fazer simetria em relação ao eixo y. Então, o eixo de simetria vai ser o y. Então, você chega aqui, ó, afasta um para cá, afasta um para cá e afasta um para cá. Formei esse. Aqui está afastando 2. 2, 2. Formou esse. Essa é a simetria. Então, ó, se você quer o f do oposto de x, a simetria é aqui. Se você, nesse mesmo desenho, fala assim, eu quero isso aqui, ó, vai mudar. Esse ponto aqui está afastado da origem. 1. Então, ele afasta 1 aqui. Aqui 2. E aqui o outro, 3. Aqui está afastado 2. E o outro 3. Então, meu F vai ficar assim. Pronto. Esse é a simetria em relação ao eixo X. E esse é a simetria em relação ao eixo Y. Tá certo? Mas, esses dois últimos, eles não são tão cobrados, mas a gente tem de tentar aguardar. O que eu poderia falar de vocês dessa parte de gráfico é isso. Agora vocês pegaram a lista de exercícios da frente a 5 e desenvolver. Mas antes, o que nós vamos ter de fazer? Vamos voltar para compartilhar a parte da A4 para resolver alguns exercícios. Ô, Jackson. Me ajuda aí. Pode falar, Guilherme. Em relação à origem, como é que seria? Em relação à origem, espera aí. Só um minutinho aqui. Cadê a parte da internet? É aqui. Meu Bernoulli. Só um minuto. Cheguei. Em relação à origem, não tem gráfico em relação à origem, não, viu? Geralmente, quando joga em relação à origem, é só ponto. Eu só quero dar um exemplo pequeno para você entender. Em relação à origem. Vai funcionar mais ou menos assim. Deixa eu ver como vai funcionar isso aqui. Vou tentar jogar aqui, esse ponto aqui. Ponto A. Esse ponto A, ele é formado aqui com o número 1 e aqui menos 2. Um exemplo, certo? Só um exemplo. Simples. Deixa eu descer mais aqui. 1 e menos 2. O que é em relação à origem? Então, você pega esse ponto aqui, ó.
A mesma distância que você tem aqui, ó, em relação à origem, vai ter que ter a mesma distância. Aí, se eu quero a mesma distância, se aqui está menos 2, eu vou lá para o 2. Se aqui está 1, eu venho aqui para o 1. E vou fornecer esse retângulo aqui. Ou seja, aqui passou a ser 2, aqui passou a ser menos 1. Isso é a simetria em relação à origem. A mesma distância que tem que ter aqui, ó, tem de ter aqui. Então, você pegou. Aqui é uma diagonal do retângulo de lado 2 por 1. Então, você vai chegar aqui, ó, vai ser a diagonal do retângulo 2 por 1. Aí, essa é a simetria em relação à origem. Tá certo? Mas em relação à gráfica, não existe essa relação. Fechou? Entendi, Jacques, valeu. Ô, turma, agora presta atenção. Os meninos já vão mandar aí para sexta-feira algumas questões do simulado. Mas temos essa lista de exercícios de fundamental importância, porque é um dos conteúdos que é mais cobrado no Enem, significa equacionar ou equações, problemas. Porque é mais prático hoje, você tem comércio, lojas, você pode montar quantidade vezes preço para dar lucro, é mais fácil. Aí, se vocês forem espertos, souberem me pedir as questões adequadas, a gente vai falar sobre isso. Então, veja bem, na própria livro de vocês, na página 29, existe algum exercício desses que vocês queiram comentários? Dá uma olhada aí e vamos tentar ser ágil. Nós temos até 12h40 para resolver essas questões. Ô, Jackson, Pode falar. faz as 5 de aprendizagem? 5 de aprendizagem. É isso que eu quero. Mas a 3 também. Vocês vão falando as questões para a gente poder fazer as interferências. Então, veja bem. Para saber o dia da semana em que uma pessoa nasceu, pode-se utilizar os procedimentos a seguir. Primeiro, identifique a data de nascimento, o dia D e o mês M. Cada um com 2 algarismos e o ano A com 4 algarismos. Esse é o primeiro passo. Determine o número N de dias decorridos de 1º de janeiro até o dia D e o mês M. Calcule Y, que representa o maior valor inteiro que não supera o ano menos 1 dividido por 4. Calcule a soma S, o ano mais o N, que vai sair daqui, mais Y, que vai sair do terceiro. Obtenha X, que corresponde ao resto da divisão de S por 7. Conhecendo o X, consulte a tabela. Se o X for 0, dia da semana correspondente que esse cara nasceu, na sexta-feira. Se for 1, vai ser no sábado, se for 2, no domingo, e vai continuando, até chegar na quinta-feira. O dia da semana referente a um nascimento em 16/5/1963. Então, aqui eu já tenho um bocado de coisa. Aqui eu já tenho o dia, já tenho o mês e já tenho o ano. Então, nós vamos tirar disso aí. Então, eu vou lá para o quadro para vocês seguir passo a passo aí. Então, vamos lá. No quadro. A data de nascimento dessa menina aí. 16/5/1963. Quem pediu essa questão? Acompanhe aí, por favor. Primeiro, identifique na data de nascimento o dia D, o mês D, o mês M e o ano A. Então, a primeira coisa, o primeiro passo aí, você vai identificar qual foi o dia que ela nasceu. Dia 16. Qual foi o mês? O mês 5. E qual foi o ano? 1963. Já tiramos a primeira informação. Certo? O que foi o segundo aí? Determina o número N de dias decorridos de 1º de janeiro até o dia D do nascimento. Ele nasceu no mês 5. Então, nós vamos ter aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril e maio.
Certo? Todo mundo está enxergando minha mão aí? Meu punho fechado? Sim. Veja bem o que eu vou dizer. Muitas vezes, o aluno ele não sabe quantos dias tem um mês. Esse ossinho mais alto são os meses de 31 dias. A covinha são os meses menos de 31 dias. Cuidado, porque quando você vai trabalhar o fevereiro, ele pode ter 29 dias ou ele pode ter 28 dias, certo? Porém, ele só tem 29 dias se ele for bissexto. E para ele ser bissexto, ele tem que ser múltiplo de 4. Então, significa que 63 não divide por 4. Então, ele não é múltiplo de 4. Então, ele não é bissexto. Essa pessoa não nasceu no ano bissexto. Então, vamos lá. Para vocês aprenderem. No ossinho, 31 dias. Então, janeiro, 31 dias. Fevereiro, deu no fundo da cova, 28 dias. Depois você vem. Março, deu no ossinho, 31 dias. Depois de março, abril, veio na covinha, 30 dias. Depois vem maio, deu no alto da cova, 31 dias. Depois de maio, vem junho, no fundo da cova, 30. Depois vem julho, 31. Quando você for começar o agosto, começa lá embaixo de novo, no dedinho pequenininho lá, no montinho. Então, tanto julho quanto agosto tem 31 dias. Setembro tem 30, outubro tem 31, novembro tem 30 e dezembro 31. É uma dica para vocês. Então, vamos lá. Seguindo a covinha aí, janeiro deu no ossinho. Então, janeiro tem 31 dias. Vou procurar o M. Quem é o M no item 2? Dias decorridos de 1º de janeiro até dia 16 do 5. É o que nós vamos contar. Como o 1º de janeiro conta 31 dias, fevereiro não é bissexto, 28. O mês de maio deu 31 dias. O mês de abril deu 30 dias. E o mês de maio, eu só posso contar até o dia 16. Então, deu 16 dias. Então, quem vai ser o nosso N? A soma desses valores aqui. Como você somou todo mundo aí, deu 136 dias. Então, 136 dias. Esse é o meu N. 136. Agora, vamos para o terceiro passo. O que é o terceiro passo? Calcular o Y. Quem é o Y? É o maior valor inteiro que supera o ano menos 1 dividido por 4. Qual foi o ano? 1963 menos 1 dividido por 4. 1962 dividido por 4. Quando você faz essa divisão, vai ser 490,5. Então, deu 490,5. Mas o que eles pediram? Y, que representa o maior valor inteiro, que não supera. Não pode superar esse valor. Então, significa que meu Y vai ser 490. Não pode superar 490,5. Não pode ser maior. Então, inteiro tem que ser 490. Esse é o meu Y. O quarto passo. O que falou no quarto passo? Calcule a soma A mais N mais Y. A soma A mais N mais Y. Ou seja, o A, 1963, mais. Quem foi o N? 136. Quem foi o Y? Foi 490. 490. Somando tudo isso, dá 2.589. 2.589. Beleza. O quinto passo é achar o X.
Quem vai ser o X? Corresponde ao resto da divisão de S por 7. Quem é o S? O S é 2.589 dividido por 7. O X vai ser o resto. Eu sei que, como você divide tudo isso aí, ó, vai dar 3, 6 e 9. E vai ter um resto aqui, ó, de 6. Então, quem é o X? X é 6. É o resto dessa divisão de S por 7. Conheça X, consulte a tabela. O meu X é 6. Se meu X é 6, então significa que essa pessoa nasceu no dia onde o X era 6. Se o dia está sendo 6, deixa eu ver se eu consigo aqui. Dia 6, X no dia 6, que deu numa quinta-feira. Então, letra D, a resposta. É isso. Se tiver mais alguma, é o momento. Entendeu? Quem pediu? Oi, Jackson, eu quero a 3 de Jackson, obrigado. Você quer a 3 de qual? propostos. Dos propostos. Estou na outra folha, né? Isso. Não, não é na outra folha, não. Eita, menina. Ô, pessoal, essa 3 dos propostos foi a única forma que eu encontrei para resolver essa questão. Eu vou dividir com vocês qual foi o meu pensamento e vocês vão falar se tem sentido ou não. A maneira que eu resolvi deu certo. Tá certo? Mas foi a única questão que eu coloquei em interrogação e falei assim, meu Jesus Cristo, faz sentido o que eu estou falando ou não? Então, vamos lá. Em uma família, o número de irmãs de cada filha é igual à metade do número de irmãos. Em uma família, o número de irmãs... Então, quando eu fui resolver essa questão, eu falei que o número de filhas é M. Mas quando você vai contar M, vamos imaginar, meus irmãos, eu também sou filho, mas na hora de eu contar meus irmãos, eu tenho que tirar a minha pessoa. Porque eu falo assim, nós somos 7 irmãos, mas na verdade, irmãos, nós somos 6, eu tenho 6 irmãos. Mas no todo, lá em casa, nós somos 7 filhos. Então, 7, tira a minha pessoa, então eu vou ter quantos irmãos? 6 irmãos. Eu tive que pensar por esse lado. Então, eu usei o meu exemplo. Espera aí. Quando fala assim, em uma família, o número de irmãs de cada filha é igual à metade do número de irmãos. Aí eu levei assim, então vamos pensar no número de irmãos lá em casa, de cada filho. Então, a minha família, pai e mãe. O número de irmãos de cada filho é igual à metade. Só que eu não posso contar a minha pessoa. Porque nós somos 7 irmãos. Tira a minha pessoa, então eu só tenho 6 irmãos. Eu levei por esse lado, quer ver? Aí eu pensei assim, número de filhas. Porque eu achei mais difícil trabalhar com filhas, que eu usei o meu exemplo. Então vamos lá. Número de filhas. Nós vamos chamar de N. Agora, números de filhos. Números de filhos. E filhas. Pronto. Quando eles falaram assim, em uma família, o número de irmãs de cada filha é igual à metade do número de irmãos. Aí eu pensei, número de irmãs, M. Só que eu não posso colocar a própria pessoa na conta. Então, tiro 1. Eu estou tirando a própria pessoa. Isso vai ser igual ao número de homens dividido por 2. Então, presta atenção. Ayane, na sua família,
o número de irmãs, ou o número de irmãs de cada filho. Então, é das suas irmãs. Você está fora. Então, tira você. Então, M menos 1 é igual a metade dos homens. Aí depois vira e fala assim, ó. Cada filho tem o mesmo número de irmãos. Cada filho. Eu, como filho, tira fora. Isso aqui vai ser igual o número de irmãs. Então, cada filho. Jackson, você tem quantos irmãos? Eu só tenho 6. Comigo, 7. Tem o mesmo número de irmãs. No caso que N. Aí eu levei por esse lado e perguntou o número total de filhos. Então, vocês acharam quem é o N e quem é o H. Multipliquei cruzado, fiz uma regrinha aqui, ó. Aqui ficou 2N menos 2 igual a H. Então, o meu H vai ser 2N menos 2 menos 1 igual a N. Aí ficou 2N menos 3 igual a N. Então, o N passa para cá, positivo e negativo, N é igual a 3. Ou seja, eu tenho 3, nós somos 3, no caso, tem 3 irmãs. Aí volta aqui, ó. 2 vezes 3 menos 2, H. Então, H passa a ser 6, tira 2, 4. Total de irmãos, 3 mais 4, são 7 irmãos. Tá certo? Então, eu resolvi por esse lado. Se eu não tirar a minha pessoa, eu não consigo resolver. Porque quando fala assim, ó, em uma família, o número de irmãs de cada filha, você tem que falar, são X irmãs, menos você. Porque você não é irmão de você mesmo. Eu levei por esse lado e deu certo. Alguém fez diferente? Pode dar ideia. Se fez diferente, manda aí, que agora é o momento da gente colher informações. Jackson, faz as 5 de propostas? 5 de propostas. Propostas. Vamos lá. Agora as outras, é bem tranquilo. Você conseguiu fazer a primeira de propostas? Consegui. É a mesma coisa. Tá. Quer ver? Ó? Só voltando aqui rapidinho, é bom a gente analisar as questões. A primeira de propostas fala assim, ó, em uma sala de aula, entram N alunos. Se sentarem 2 alunos em cada bancada, sobrarão 11 alunos em pé, ou ficarão. Porém, se cada bancada sentarem 3 alunos, haverá 4 bancadas vazias. O número de aluno é. Aí você pega essa questão 5, você vai perceber que é o mesmo raciocínio. Em uma fazenda, é necessário transportar um número de sacos de cimento utilizando cavalos. Colocando-se 2 sacos de cimento em cada cavalo, sobra 9 sacos de cimento. E colocando-se 3 sacos de cimento em cada cavalo, 3 cavalos ficam sem carga alguma. Calcule o número de sacos de cimento e o número de cavalos. Então, vamos lá. Vai chegar aqui, ó. Primeira coisa. Vamos dar nome para esses trem aí. Os 5 dos propostos. Número de sacos de cimento. Número de sacos de cimento. Vamos chamar esse número de saco de S. Agora, o outro vai ser número de cavalos. Número de cavalos. C. Vamos ler agora. Em uma fazenda, é necessário transportar um número de sacos de cimento utilizando cavalos, colocando-se 2 sacos de cimento em cada cavalo. Então, presta atenção. Cada cavalo irá levar 2 sacos de cimento. Então, comecei. 2 sacos de cimento em cada cavalo. Mais 9 sacos de cimento que irão sobrar. É 9. Mais 9 sacos de cimento que vão sobrar. Vai dar o total
de saca de cimento. Vai dar o total de saca de cimento. Certo? Agora, veja bem. Se você colocar 3 sacos de cimento em cada cavalo, vai sobrar 3 cavalos. Não, peraí. Colocando-se 3 sacos de cimento em cada cavalo, 3 cavalos ficarão sem carga nenhuma. Ou seja, qual que é o número de cavalos? C. 3 cavalos não vai ter carga nenhuma. Então, significa, se tem 10 cavalos, então, vai ficar 10 menos 3, 7 cavalos, cada um levando 3 sacas. Tudo isso vai me dar o total de cimentos da localidade. Agora, deixa eu falar direitinho isso aqui para vocês entenderem. Número de sacas de cimento, S. Número de cavalos, C. Se cada cavalo leva 2, mais os 9 sacos que sobrou, que ficaram para trás, dá o total de cimentos da empresa, dessa fazenda. Se 3 cavalos vão ficar vazios, então significa que quem vai com 3 sacas vai ser C menos 3 cavalos. Porque C menos 3 vai te dar os cavalos que vão levar a carga. 3 sacas cada um. Multiplicando, leva o cimento todo. Como S é igual a S, eu posso igualar os dois e descobrir quantos cavalos tinha. Porque a pergunta é, calcule o número de sacos de cimento e, ao mesmo tempo, o total de cavalos. Como aqui, cimento, a quantidade é a mesma, eu posso igualar os dois. Aí vai ficar 3C, estou multiplicando aqui, ó, menos 9 é igual a 2C mais 9. 2C passa para cá, negativo. Quantidade de cavalos vai ser 9 mais 9. Então, foram utilizados 18 cavalos. Agora você escolhe uma dessas aqui, ó. Se você achar mais fácil, estou achando que a primeira é melhor. E vai fazer 2 vezes o número de cavalos, 18, mais 9. Então, vai ficar 20 com 16, 36, mais 9, 45 sacos de cimento. Ou seja, nós temos aí 45 sacos de cimento e 18 cavalos. Agora vamos ver se o raciocínio está certo. 18 cavalos. Tira 3, 15 cavalos. 15 vezes 3, 45 sacos. 2 vezes 18, 36, mais 9, 45 sacos. E a número 1 é o mesmo raciocínio. Bancadas, X. 2 pessoas por bancada, mais 11, dá o total de alunos. Depois, parece que se for... Não, tem de voltar para a lei a número 1. Total de alunos de bancadas, 3 em cada bancada, sobra 4 bancadas, é a mesma ideia. Pode falar. Estou pronto. Também, Jackson. Oi? Essa mesma lista. Faz a 6 dessa mesma página aí. 6 também. Tá, deixa eu ler a questão para eu poder entender. Veja bem. Um investidor dispõe de R$200 por mês para adquirir o maior número possível de ações de certa empresa. No primeiro mês, o preço de cada ação era R$9. No segundo mês, houve uma desvalorização e esse preço caiu para R$7. No terceiro mês, com o preço unitário das ações a R$8, o investidor resolveu vender o total de ações que possuía. Sabendo que só é permitida a negociação de um número inteiro de ações, podemos concluir que, com a compra e venda das ações, o investidor teve lucro, prejuízo, tal, tal e tal. Então, veja bem, é importante que vocês, que estão resolvendo essa questão, guardem isso aqui, ó. Deixa eu procurar aqui, ó. Primeiro, sabendo que só é permitida a negociação um número inteiro de ações. Não vai vender uma ação, 3, não tem como. E outra coisa, todo mês, o investimento dele é de R$200. Então, aqui é R$200, certo? Ele tem de comprar de ações inteiras. Só que no primeiro mês, o preço das ações era 9. Quando ele voltou com os mesmos R$200 no segundo mês, o preço das ações já era R$7. No terceiro mês, ele quis vender. Quando ele foi vender, as ações eram R$8. Vamos ver se teve lucro ou prejuízo. Então, ó, o que você precisa saber? A quantidade de ações que essa pessoa comprou.
qual é a quantia de ações que essa pessoa comprou. Então, vamos lá. No primeiro mês, você vai chegar aqui, ó. No primeiro mês. No primeiro mês, essa pessoa levou os R$200, só que o preço de cada ações era 9. Você coloca aqui 2,18, sobra 2, deixa 0, 2, 2. Conclusão. Nós temos aqui 22 ações, sobrou R$2. Como lá embaixo foi falado que só comprava as ações quantidades inteiras, então esses R$2 sobrou para ele. Ficou o quê? Gastou com qualquer outra coisa. Então, ele, no primeiro momento, ele adquiriu 22 ações. Agora vamos lá. No segundo mês. No segundo mês, ele foi com o mês 200, só que as ações caíram para R$7. Certo? Então, 20 por 7 cabe 2, 14, 6, deixa 0. Aqui cabe 8, 8,56. Sobrou R$4. Com R$4 ele não consegue comprar outra ação. E ele não quis completar, ele só faz investimento de 200. Tá certo? Então, agora, o que vocês precisam saber? Quanto que foi o gasto dele aqui com essas primeiras ações? Espera aí. Gasto aqui no primeiro mês. Qual foi o gasto dele aqui? Eu preciso saber disso. Ele comprou 22 ações a R$9. Então, vou multiplicar por 9. Vai me dar um total de... sobrou R$2,200. Pronto. Então, ele teve um gasto aqui de R$192. É o que ele gastou. Já nessa outra aqui, ó, 200. Como restou R$4, então, ele pegou aqui, ó, 28 vezes 7, 200. Tira o resto, 4. Então, ele teve aqui um gasto de R$196. Foi o que ele gastou. Agora, presta atenção. No terceiro mês, o que ele fez? Ele vendeu tudo que ele tinha. Ele vai vender. Porém, quantas ações ele tem até o momento? Números de ações. Vai ser 22 do primeiro mês, mais 28 do segundo mês. Então, significa que ele possui aqui, ó, 50 ações. Esse é o total de ações que ele tem no terceiro mês, o número de ações. Só que ele vendeu todas essas ações a R$8. Então, ó, venda. A venda foi as 50 ações vezes 8, dando R$400. Pronto. Certo? Agora, quanto que ele gastou no total? Gasto total. Foi 198 mais 196. 196. Esse foi o gasto total. Ou seja, ele gastou 300. Ele vendeu todas as ações por 400 e gastou 394. A pergunta é, ele teve lucro ou prejuízo de quanto? Então, nesse caso aqui, ele teve lucro 400 menos 394, dando total de R$6. Ou seja, ele teve lucro de R$6 nessas ações. Certo? Então, letra A. Lucro de R$6. É isso. Faz a 11, Jackson. A 11? É. Sim. Sim. E depois, gente, se vocês tiverem outras dúvidas, pode perguntar que nós estamos mais ou menos preparados para responder isso aí. Eu aconselho fazer a sessão Enem, viu? Eu aconselho fazer a questão Enem para vocês sentir o drama, o que eles cobram. Geralmente, todos os anos, cobra questões assim. O que é o lucro? Preço vezes quantidade, coisa desse tipo. O que é arrecadação? Preço vezes quantidade. Não deixa de fazer. Ô, Jackson. Olha a 11. A soma e o produto das raízes da equação do segundo grau, tal e tal e tal, vale respectivamente. Então, a soma vale 5/8 e o produto 3/32. Então,
M mais N é igual a. Eu preciso escrever essa equação no Ô, quadro. Jackson, Oi. tipo assim, essa questão tipo assim, só depois que eu fui ver que tem outro jeito de fazer ela, mas eu tinha feito ela achando as raízes e tal, aí eu achei uma relação entre M e N. Só que aí depois, quando eu fui tentar usar o produto das raízes, eu não consegui fazer. Aí eu tive que usar outro jeito, que é a relação que tem de A com B, um trem assim, não tem? Tem. Peraí Mas que eu isso vou aí já é a olhar, soma isso e aí eu te produto falo. mesmo. Mas pode fazer mesmo. Isso aí já é a soma e o produto mesmo. Então, vamos lá. Nós temos aqui ó, a questão 11, onde nós temos o 4m mais 3n x ao quadrado. Depois nós temos o oposto de 5n, 5n x mais m menos 2 igual a 0. Certo? Só me ajuda aí, por favor. Eu vou precisar que vocês falem para nós quem é o coeficiente A aqui. Alguém fala aí o mais rápido possível, que eu estou meio surdo. 4M mais 2N. Aqui é uma equação de segundo grau. É uma equação que tem igualdade de segundo grau. Então, 4m mais 3n. Quem é o B? 5N. Menos 5n. Se você esqueceu o menos, já erra tudo. E quem é a letra C? M menos 2. Pronto. Eles me deram a soma, que foi 5 oitavos. Me deu o produto, que foi 3,32 avos. Agora vamos lá. No cantinho aqui de vermelho. O que é a soma de raiz? Soma de raiz de uma equação segundo grau. Alguém sabe? Pergunta de novo, por favor, Jackson. O que é soma de raiz de uma equação segundo grau? É menos C Para sobre você A? não precisar achar as raízes para depois somar, existe uma formulazinha que você já vai direto na soma. Menos B sobre Menos B sobre A ou menos C sobre A? Sobre A. E o produto? E produto é C sobre A. Sobre A. Eu vou usar isso. Então, veja bem. Soma, que é isso aqui. O oposto de B sobre A. B é menos 5N. O oposto vai ser 5N sobre A, que é 4M mais 3N. Isso tudo tem de ser igual a 5 oitavos. Multiplicando cruzado, vai ficar 40N, que é igual, 5 aqui vai dar 20M, mais 15N. Traz esse 15 para cá, 40 tira 15, vai dar 25M, que é igual a 20M. Vou dividir todo mundo aqui por 5, vai ficar 5M, que é igual a 4M. Por enquanto, deixa assim. Não precisa mais nada aí. Agora vamos lá no produto. O produto é C sobre A. Quem é C? M menos 2 sobre A, que é 4M mais 3N, que é igual a 3 sobre 32. Multiplicando o cruzado, que é uma proporção, teremos 32M menos 64, que é igual a 4M vezes 3, 12M, e aqui 9M. Bom, 12 está positivo, é para cá negativo, 32 tira 12, 20M, traz o 9 para cá, menos 9M, é igual a 64 positivo. Certo?
Eu estou querendo aqui fazer um algebrismo. Vou verificar se é possível fazer esse algebrismo aqui. Olha o que eu quero fazer. Para mim não precisar multiplicar por muita coisa, vocês concordam comigo que 20 significa 5 vezes 4m? Isso é verdade ou é falso? Olha a minha pergunta. Vocês concordam comigo que 20m é 5 vezes 4m? É ou não é? Mas quem é 4m? É 5n. Então vai ficar 5 vezes 5n menos 9n é igual a 64. Aqui vai ficar 25n menos 9n, que é igual a 64. 25 tira 9, 16n é igual a 64. Então, quem vai ser o n? Vai ser 4. O n vai ser igual a 4. Agora, nós precisamos encontrar quem vai ser o m. Aí você volta aqui. Volta aqui. 5 vezes 4 é igual a 4m. Simplifica aqui, ó. Então, nosso m vai ser 5. Eu quero o m mais n, ou seja, 5 mais 4, 9. Então, a soma de m mais n é igual a 9. Eu usei aquele recurso, mas vocês poderiam usar um sistema. O sistema seria esse aqui, ó. Inclusive, quando eu fui resolver para mim, eu usei o sistema. Eu cheguei aqui, ó, fiz aqui, ó, peguei isso aqui, ó, 5n menos 4n igual a 0. Copiei esse aqui, ó. 20. Eu comecei no contrário, comecei assim, ó, 4m menos 5n igual a 0. Peguei esse 5 aqui e joguei para cá. Aí depois eu joguei aqui, ó, 20n menos 9n, que é igual a 64. Montei esse sistema. Como aqui é 4n, multipliquei a de cima por menos 5, aí ficou menos 20n mais 25n é igual a 0. Copiei a de baixo. Pronto. Quando eu resolvi, foi isso. Cortei. Aqui deu 16n igual a 64. Então, n é 4. Depois substituí. Eu resolvi esse sistema quando eu fui fazer. Agora que veio essa coisa na minha cabeça aqui, ó. O 20m é 5 vezes 4m. Vocês podem fazer qualquer uma das duas maneiras que vai ser ou vai dar certo. O que mais? Ô, Jackson, eu quero a 4 do Enem. 4 A do? 2 também, Jackson. Enem. Oi? A 2 também. Tá. Começamos a entrar nas partes do Enem. Beleza, muito bom. Nossa Senhora. Nenhuma das duas eu dou conta de finalizar. Vamos tentar, com 6 minutos.